Olha ao seu redor. O que você vê? Talvez seu celular, seu computador ou sua televisão. Você sabia que todas essas coisas dependem de algo chamado programação? Programação é como um conjunto de instruções que diz a essas máquinas o que fazer. Sem programação, elas seriam apenas peças de metal e plástico. Dos aplicativos no seu celular aos semáforos na sua rua, a programação está em toda parte. Ela molda o mundo ao nosso redor de inúmeras maneiras. A programação é a força invisível que impulsiona o nosso mundo moderno. Entender sua jornada é essencial para compreender como a tecnologia evoluiu e para onde ela pode estar caminhando. Essa jornada nos leva por descobertas inovadoras, mentes brilhantes e uma busca incansável pela inovação. Nossa jornada começa no século XIX com uma mulher brilhante chamada Ada Lovelace. Lovelace era uma matemática com uma visão única. Ela imaginou máquinas que pudessem fazer mais do que apenas calcular números. Lovelace trabalhou com Charles Babbage, um inventor que projetou uma máquina chamada máquina analítica. Essa máquina, embora nunca totalmente construída, foi uma precursora do computador moderno. Lovelace escreveu o que é considerado o primeiro programa de computador. Esse programa era um conjunto de instruções que poderia ser usado para fazer a máquina analítica realizar cálculos complexos. A visão de Lovelace ia além de meros cálculos. Ela viu o potencial das máquinas para criar música, arte e outras obras criativas. Avançando para o início do século XX, encontramos Alan Turing. Turing foi um matemático e lógico britânico que fez contribuições profundas para a ciência da computação. Ele desenvolveu o conceito da máquina de Turing. Essa máquina teórica lançou as bases para os computadores modernos, definindo o que significava para uma máquina ser computável. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing desempenhou um papel crucial na quebra do código Enigma. Esse código era usado pelos militares alemães para criptografar suas comunicações. O trabalho de Turing ajudou os aliados a decifrar essas mensagens, o que se provou crucial para o esforço de guerra. O legado de Turing se estende muito além de suas contribuições em tempos de guerra. Seu trabalho no teste de Turing explorou a questão de se as máquinas poderiam pensar, lançando as bases para o campo da inteligência artificial. A metade do século XX viu a chegada dos primeiros computadores eletrônicos. Essas máquinas enormes, como o ENIAC, eram usadas principalmente para fins científicos e militares. Programar esses primeiros computadores era uma tarefa complexa, muitas vezes envolvendo a manipulação de interruptores e cabos físicos. A necessidade de métodos de programação mais eficientes levou ao desenvolvimento das primeiras linguagens de programação. Fortran e COBOL, desenvolvidas nos anos 50, facilitaram para os programadores a escrita de instruções para computadores. Essas linguagens marcaram um passo significativo para tornar a programação mais acessível. Os anos 70 e 80 testemunharam uma revolução na computação, a ascensão do computador pessoal. Os computadores tornaram-se menores, mais acessíveis e disponíveis ao público em geral. Essa era viu o surgimento de linguagens de programação como C Basic e Pascal. Essas linguagens eram mais amigáveis que suas predecessoras, capacitando uma nova geração de programadores. O Apple II, Commodore 64 e IBM PC tornaram-se nomes familiares. Esses primeiros computadores pessoais abriram um mundo de possibilidades, desde processamento de texto e planilhas até jogos e educação. A década de 90 trouxe outro desenvolvimento transformador, a internet. Essa rede global de computadores inaugurou uma nova era de comunicação e compartilhamento de informações. A internet não existiria sem linguagens de programação como HTML, CSS e JavaScript. Essas linguagens formaram a espinha dorsal da World Wide Web, tornando possível criar e navegar em sites.
O impacto da internet na sociedade tem sido profundo. Ela transformou a forma como nos comunicamos, aprendemos, trabalhamos e nos divertimos. Também criou inúmeras novas indústrias e oportunidades. Os anos 2000 e 2010 viram o software se tornar onipresente. Smartphones, tablets e outros dispositivos móveis tornaram-se comuns, cada um deles alimentado por software sofisticado. Novas linguagens de programação continuaram a surgir, cada uma adaptada a tarefas e desafios específicos. A ascensão das plataformas de mídia social, compras online e serviços de streaming solidificou ainda mais o papel central do software em nossas vidas. Vivemos em um mundo cada vez mais impulsionado por dados e algoritmos. Nenhuma conversa sobre o futuro da programação está completa sem mencionar a inteligência artificial, ou IA. IA é um ramo da ciência da computação que visa criar máquinas capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Isso inclui tarefas como aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisões. A IA já está transformando vários setores, desde saúde e finanças até transporte e entretenimento. Carros autônomos, medicina personalizada e assistentes virtuais são apenas alguns exemplos do impacto da IA. Olhando para o futuro, a jornada da programação parece pronta para desenvolvimentos ainda mais notáveis. A computação quântica, um novo paradigma na computação, tem o potencial de revolucionar campos como medicina, ciência dos materiais e inteligência artificial. As implicações éticas da IA também estão vindo à tona. À medida que a IA se torna mais sofisticada, ela levanta questões importantes sobre viés, privacidade e a natureza do trabalho. O futuro exigirá uma consideração cuidadosa desses desafios para garantir que a IA seja desenvolvida e usada de forma responsável. A jornada da programação, desde as primeiras visões de Ada Lovelace até a ascensão da inteligência artificial, é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca incansável pelo progresso. À medida que continuamos a explorar as fronteiras do que é possível com a tecnologia, uma coisa é certa: o futuro da programação promete ser tão emocionante e transformador quanto seu passado.